essa é a verdade. Você que é justo, a Bíblia está dizendo, volta para o seu caminho justo. E aí eu estendo essa palavra. O que leva um justo a se desviar? Pessoas. O que leva um justo a desviar é ele tirar o olhar de Deus, ele tirar o olhar do Senhor, do autor e consumador da fé dele, e ele olhar para as pessoas. Ele pode estar observando um pastor, ele pode estar observando um outro cristão, ele pode ter se enganado com as mentiras do mundo, ele pode estar olhando a vida de alguém, igual fez o Asaf. E é aí onde um justo, onde um crente ele falha. Quando ele faz para si planos com qualquer opção que não seja a palavra de Deus. Vamos falar com Deus agora no nosso último período de oração, no nosso último período de casa firme. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado por esse dia. Eu peço, vem conosco, meu Deus, para esse culto, para que nele, meu Pai, por meio dele nós tenhamos entendimento, que tenhamos visão, que recebamos do Senhor, meu Pai, condições, que o Senhor, meu Deus, fale com cada um de nós, que o Senhor nos conduza, que onde ainda, meu Pai, não era tua a condução para a nossa vida, que o Senhor venha, que o Senhor faça parte, que o Senhor esteja no centro e não em algum canto onde não haja, meu Deus, ouvidos para aquilo que o Senhor fala, hoje, onde não haja razão para o Senhor estar, onde não haja propósito, não. Eu coloco o Senhor no meio, no centro deste culto, no centro da minha vida, no centro deste momento, dessa hora que nós temos a seguir, para que o Senhor, o teu nome, a tua vontade, a tua palavra, venha definir, meu Pai, esse tempo da nossa vida. Que venha definir, meu Pai, nossos próximos passos, que venha estabelecer o nosso padrão. Se o nosso padrão é baixo ainda, eu oro para que o Senhor nos ensine, para que venhamos aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração, que venhamos, meu Deus, ver o que não víamos, perceber o que não percebíamos, e então, meu Deus, também obedecer o Senhor e fazer o que não fazíamos. Que sejamos as pessoas que não éramos, por agora termos recebido, entendido, meu Pai, e estarmos vivendo a Tua palavra. Eu peço perdão por todos os pecados que nós cometemos, falhas, erros, cada pensamento, Senhor, cada palavra, cada atitude que tomamos, que o Senhor reprova, que não te agrada. Eu peço agora, nos perdoa, passa com o Teu sangue sobre cada um de nós, venha ao nosso encontro e nos abençoa. Eu oro e consagro ao Senhor esse culto, eu consagro a minha vida, eu consagro essa transmissão, eu consagro, meu Deus, cada pessoa que agora ouve, participa, que vem, meu Deus, que está aqui, que onde estiver, meu Pai, agora está não conectada conosco num canal, meu Deus, mas está conectado com o Senhor, porque o que deseja e o que se propôs a fazer é ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, dê, meu Deus, visão, entendimento, discernimento, coloca cada palavra, cada exemplo certo no nosso coração para que saia pela nossa boca e que cada um que quando ouvir pelos ouvidos, que receba como direção, que receba, meu Deus, como a palavra, a voz do Senhor. Eu consagro esse dia, eu consagro esse culto, eu consagro cada pessoa que faz parte dele aqui e onde estiver, meu Deus. E eu peço a Tua unção, porque sem unção nós teremos um tempo falando e pessoas terão um tempo ouvindo e nada além disso. Eu quero unção,
para que chegue onde o Senhor quer que chegue, para que atinja propósitos, para que mude vidas, para que liberte, cure, meu Pai, transforme pessoas. Eu entrego nas tuas mãos esse culto e que o Senhor, meu Pai, venha assumir o controle dele, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho no melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui primeiro para Ezequiel 3, versículo 17. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas, para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de culpa. Também quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre da culpa. Essa é uma palavra que ela tira de cada pessoa, no caso de nós. Ela tira de cada um de nós aquela possibilidade que a gente tem, acomodada, egoísta, de ficar na nossa, sabe? Não quero falar, não quero ensinar, não quero pregar, não quero... E o pregar aqui não é esse pregar que eu estou fazendo. Não é pregar liturgicamente, não é pregar no altar, não é ter título, não é esse contexto todo aqui como nós o conhecemos. É o avisar pessoas das possibilidades eternas que elas têm. Então, a Bíblia fala dos dois casos possíveis. O ímpio, que está perto de você, e quantas pessoas que Deus colocou perto de nós com esse propósito. Que Deus, Ele permite que a gente veja, que a gente conheça, que a gente conviva, que a gente trabalhe. Não que a gente case, tá? Já estou avisando. Alguém que pode, eu conheci uma pessoa, é ímpio do ímpio. E assim, então eu estou entendendo que Deus me colocou no caminho dessa pessoa para salvar ela. A salvação
não depende de quem prega, a salvação depende de quem ouve. Então, isso aqui não é para se tornar cônjuge, né? Você que está solteiro, né? Aí está livre, sozinho. Não. Primeiro pregue e deixa a pessoa decidir se ela quer Deus, se ela quer o caminho justo para a vida dela. Se ela não quiser, você está livre. Né? A Bíblia não diz que você tem que casar, você tem que pregar, que é muito mais fácil pregar do que casar. Eu faço as duas coisas e eu posso te garantir. Eu lembro uma vez ainda que no trabalho da pregação, hoje, eu não lembro se ela é presbítera agora, se ela... Enfim. E ela tinha uma dificuldade de pregar, né? Essa senhora já. E eu usei esse exemplo para ela, né? Eu falei assim, olha, a gente que é casado, né, e está ingressando nessa vida de pregação, a grande dificuldade da pregação é o falar em público sem se preocupar com a aprovação do público. Porque existe aquele excesso de preservação da imagem, né, que a gente quer fazer algo perfeito. Não está errado querer fazer algo perfeito. O que está errado é deixar de fazer por aquilo ainda não parecer perfeito. Uma vez que eu tenho um propósito no que eu estou fazendo, e eu estou dando tudo o que eu tenho, quem vai colocar, quem vai compensar, quem vai completar aquele conteúdo é Deus. Não é a minha capacidade, a minha oratória, não é a minha entonação, meu timbre de voz, não é meu conhecimento, que apesar disso a gente também não pode se contentar com o conhecimento. A gente deve usar o conhecimento que tem agora, mas não se contentar que fique nisso, né? Então eu vou buscar mais, eu vou orar mais, eu vou ler mais. Então, e eu falava para ela, né? Ela, não, mas eu não consigo, tal. A senhora não é casada? A senhora já deu seu testemunho com seu marido, é isso, tal, tal. Eu falei, então, é mais fácil, eu vou dizer para a senhora, é mais fácil pregar do que casar. Porque o casamento não depende só de você. O casamento você tem que fazer coisas e confiar em Deus e esperar que vai voltar pelo seu cônjuge, que vai acontecer com o seu cônjuge, que vai impactar o seu cônjuge, que vai ali criar o que deve ser criado, que vai tirar o que deve ser tirado. Falei, a pregação não, a pregação você faz a sua parte. Então, é mais fácil pregar. Então, pregue. Inclusive, tem gente que a resposta que a pessoa precisa é isso. De repente, você está num namoro ainda, aí, ou num noivado, e você se pergunta, né? Por que Deus colocou essa pessoa na minha vida? Por que Deus colocou essa pessoa na minha vida? A gente não dá certo. A gente só briga, a gente só discute. O tempo que a gente está junto, a gente fica mal, um faz mal para o outro. Você está noivo, você está namorando, você está junto aí orando. Eu vou responder a sua pergunta a Deus. Deus colocou você na vida dessa pessoa para você pregar para ela. Pronto, pregou? Mostrou o caminho? Essa pessoa sabe o que fazer agora? Não importa se ela vai fazer. Ela sabe o que fazer agora com relação à vida eterna dela? Sabe? Amém. Pega e faz igual tantas despedidas que a gente viu na Bíblia. Chega, fala, ó, cumpri com o meu propósito, com você corri a corrida, cumpri com atingi o meu alvo. Qual alvo? Pregar a palavra. Estou indo. E pronto, dá um beijo e até o próximo. É isso aí, a pessoa. Quando você está casado com uma pessoa, você fechou o elo.
É o cordão de 3 dobras. Quando você não está casado, você já viu, é para isso que a gente não casa quando vê a pessoa, a gente tem um tempo antes. Você já viu que não dá, sabe, não tem mais sessão, né? Quer dizer, ninguém aí mais vai ceder, então vai ficar 2 bicudos, né? Vão ficar 2 pessoas aí sempre, cada um puxando a corda para o seu lado. Essa guerra de personalidades, esse egoísmo, né, acentuado, não tem por que insistir nisso. Isso já está condenado. Se está condenado esse relacionamento, então não entra nele. Não é para você. Ah, eu gosto. Você aprendeu ou se convenceu de que gosta. Mas como você gosta de uma situação que te faz mal? Aí não é um gosto, aí é um vício. E se é um vício, se liberta, né? Então, tem gente que já ganhou a quinta-feira, não é fácil, não tem decisões e atitudes fáceis de tomar, mas já tem direção, já tem. Se teu para-brisa já que estava tudo. Sabe quando você pega o carro, né? Aqui a gente vive isso todo dia. A gente sai de madrugada e aí tá tudo embaçado o vidro, né? Às vezes você passa o limpador, aquele limpador de borracha de para-brisa, e ele não limpa. Né? E você precisa colocar lá o desembaçador, às vezes até um pano. Então tem gente que tinha potência, tinha caminho, mas não tinha um para-brisa limpo. Agora você tem o teu para-brisa limpo. Só pegar e seguir agora. Dá a partida, acelera, pé na tábua e vida é para frente. A gente não vive lamentando o que não teve, o que perdeu, o que não viveu, o que não fez, o que não foi, o que não deu certo. A gente olha para frente, vê o caminho e assim, agora eu vou. Senhor, vamos comigo. Vamos comigo. Vamos agora para esse dia. Eu tenho um semestre agora para viver a promessa que o Senhor fez do vinho novo e é essa promessa que eu vou viver. Voltando aqui para Ezequiel 3, quando o Senhor fala, né, você conhece o ímpio, você tem um ímpio no teu caminho, você está vendo que a pessoa está aí com essa visão turva, essa vida, né, essa vida nas trevas, avisa ela do caminho ímpio dela. Porque senão ela vai morrer. Porque veja, ó, quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, quer dizer, tem um tempo determinado para cada pessoa. O Senhor chega aquele dia, chega aquela hora que ele disse, agora deu. E você vai lá, igual aconteceu com Nínive. Chegou um tempo que o Senhor disse assim, ó, ou vocês vão mudar a conduta de vocês, ou vocês vão morrer. E o Jonas, o que ele tinha que fazer era só cumprir com essa palavra aqui de Ezequiel. Ir e avisar aqueles ímpios que eles morreriam se eles não se convertessem, se eles não convertessem o caminho do coração deles. Ele não queria ir, a gente sabe, não é aqui o caso, a história dele. Depois acabou indo e falou, e aqueles ímpios se converteram, se arrependeram do mal que tinham feito, da vida que estavam vivendo, e se voltaram para Deus, né? E Deus pôde, então, salvar aquelas pessoas. O que acontece? A gente sempre tem um ímpio, ou às vezes tem um justo no nosso caminho. Ontem ainda alguém me perguntou, né? Tem uma pessoa, né, que tem... Hoje tem muito, inclusive. Olha, às vezes, aqui, por exemplo, é difícil, aqui na região que a gente está, pelo menos, né, nos Estados Unidos, é difícil você encontrar um brasileiro que não seja... evangélico, não é nem só cristão.
Mas assim, vamos colocar 10 de cada 11 que a gente vê é evangélico. Mas são evangélicos que estão nessa condição aqui, ó. Evangélicos, ou seja, pessoas que já ouviram a palavra de Deus, que são, então, vamos considerar que é um justo desviado. E quando um justo se desviar de sua justiça e fizer um mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, veja que tem justo que ele está com situações porque Deus colocou. Não é por outro motivo. Foi Deus quem colocou aquela pedra de tropeço. Está escrito aqui, ó. Ele morrerá. Então aí eu estou sendo agora o anunciador dos justos. Tem justo que tem situações que não muda. Tem situações que não são, sabe, superadas, não são alteradas, não são ali vencidas. E por que não são vencidas? Porque Deus se opôs a você. Deus pode colocar uma pedrinha como aquelas pedras redondinhas que a gente usa em jardim. Mas Deus pode colocar também um muro de oposição na vida de uma pessoa. E tem gente que não tem uma pedrinha de riacho. Não é uma pedrinha ali, ó, como aquelas que o Davi pegou. Tem gente que tem uma montanha na sua frente. Porque Deus colocou essa pedra de tropeço. Como está escrito aqui, e se eu puser uma pedra de tropeço diante dele. E aí, quais as opções que eu tenho? Muda, se volta para Deus, ou você pode morrer. Ah, morrer? Pode morrer, está escrito aqui, não sou eu que estou falando. Então, eu aqui tenho a obrigação de mostrar para algumas pessoas, e aqui principalmente justos, porque é difícil um ímpio estar assistindo agora, pela primeira vez, aqui não tem nenhum ímpio, aqui. Então, só se na transmissão alguém, não, eu estava passando, coloquei aí nesse culto. Amém. Que bênção. Então, existem dois caminhos. Existe o caminho da vida eterna, que é o caminho daqueles que creem no Senhor, que creem que Jesus é o Filho de Deus, que por amar o mundo, Deus o enviou como única fonte, caminho de salvação. E quem crer nele não perecerá, mas terá vida eterna. Quer dizer, o corpo vai morrer, o corpo vai perecer, mas a alma vai viver eternamente com Deus, no lugar que Deus fez e separou para os eleitos. E se você não crê, se você não crê em Jesus, como o Filho de Deus, o Salvador da sua alma, porque a sua alma está condenada, a sua alma, ela, por causa do pecado e das decisões e das escolhas que você fez pelo pecado, tantas vezes, não pela quantidade, mas porque o pecado, ele contaminou a sua vida, a sua alma, e te afastou, separou você de Deus. Então, se você não crer que Jesus Cristo é o Salvador da sua alma da condenação eterna, e não o aceitá-lo como Salvador e não o fizer Senhor da sua vida, você vai morrer. Pode ser breve, pode ser também que demore, mas
a sua eternidade. O que é eternidade? É uma coisa que não tem mais fim. Não tem um tempo que a gente pode dizer 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos. Eu creio que a palavra mais próxima da eternidade seja algo que se torna atemporal, que não vai ter tempo mais. E a gente não sabe o que é isso, porque a gente nasceu no tempo e se Jesus não voltar, vamos morrer no tempo. Quer dizer, para nós tem tempo para tudo, tem segundos, tem minutos, tem horas, tem dias, tem semanas, tem meses, tem anos, tem séculos, não é? Então imagina, a eternidade para mim vai ser algo que não vai ter tempo. Porque não vai ter mais o fim. Não vai ter essa alteração, envelhecimento, deterioração. Não vai, as coisas não vão se deteriorarem. Então, o eterno vai se tornar algo atemporal. Mas não vai ser para todos, porque quem estiver no inferno vai continuar naquela condição de ranger de dentes, de dor, de pavor, de terror, né? São expressões que falam bem do que é o inferno. Então, eu estou agora, essa é a verdade. Você que é justo, a Bíblia está dizendo, volta para o seu caminho justo. E aí eu estendo essa palavra. O que leva um justo a se desviar? Pessoas. O que leva um justo a desviar é ele tirar o olhar de Deus, ele tirar o olhar do Senhor, do autor e consumador da fé dele, e ele olhar para as pessoas. Ele começar a observar as pessoas. Ele pode estar observando um pastor, ele pode estar observando um outro cristão, ele pode ter se enganado com as mentiras do mundo, ele pode estar olhando a vida de alguém, igual fez o Asaf, lá no Salmo 73, que ele começou a olhar para a vida do ímpio e viu que o ímpio estava bem, que o ímpio tinha uma boa aparência, que a vida do ímpio tinha uma aparência muito boa. Então ele olhou para aquilo e aquilo até o enganou a princípio, que ele pensou, não, mas por que o ímpio está sempre tão bem, está tão bonito, está nessa condição, nessa vida? E ele, naquele momento que não era um bom momento, quer dizer, um momento de dificuldade, ele começou a se enganar de que aquela era uma opção para ele. E é aí onde um justo, onde um crente ele falha. Quando ele faz para si planos com qualquer opção que não seja a palavra de Deus. Quando ele faz planos com opções que não venham de Deus, que não tenham Deus conduzindo, que não tenham Deus guiando. Eu vou fazer tal coisa da minha vida. Vai fazer? Baseado em quê? Baseado na palavra? Baseado em Deus, no que Deus fala? Sim. Maravilha. Então, Deus vai te abençoar, Deus vai te cobrir. Deus não vai impedir que tenha dificuldades, que tenha complicações, que tenham situações. Mas Deus vai te sustentar naquilo. Tem momentos que Deus ele permite situações que são desagradáveis, que são sofríveis, porque aquilo vai tirar algo de nós que ainda não saiu. Aquilo vai revelar algo que nós temos, mas que se não fosse a base de pressão, aquilo não ficaria como fica. Que é o exemplo que muita gente dá do carvão que vira diamante. Como? A pressão. Então imagina que aquilo não é a gente que consegue fazer um virar outro. Aquilo é
algo que a natureza exerce. A natureza, ela põe aquela pressão, algo assim, que é o limite daquele mineral. E sob pressão, aquele mineral vai se tornar uma pedra, um outro mineral super precioso. Alguns até assim de valores inestimáveis. Da mesma maneira o Senhor faz conosco. Quem está fazendo com o diamante ali? É Deus. Quem que está fazendo na minha vida, nesse tempo de dificuldade, esse tempo de situações que eu não provoquei, situações que eu não trouxe para mim, mas vieram, acontecem. Lugar, pessoas, coisas, um tempo diferente, difícil. E aí eu preciso olhar para Deus. Porque aí é onde o muito justo acaba olhando ou para a vida do ímpio, que parece melhor, e a pessoa esquece da principal coisa da vida, que é Deus no centro, e às vezes ele olha para o ímpio num momento, ele olha para uma área da vida do ímpio que está diferente daquela área da vida dele, a área financeira, o casamento, os filhos, o momento que um vive com os filhos e o momento que ele vive com os seus próprios filhos. Pode ser que ele olhe para a saúde do ímpio, agora o ímpio está vigoroso, está ali, está cheio de força, de saúde, e ele está naquele momento onde um dia está com dor numa área, no outro dia está com dor na outra área do corpo e sofre com determinadas situações. Olha o Jó. Se o Jó tivesse olhado para os amigos dele, saudáveis, fortes, naquele tempo que ele estava doente, que ele estava precário em todas as áreas, o que ele teria feito? Ele teria desistido. Ele teria parado e dito, não está valendo a pena, não, vou seguir o conselho da minha tola mulher, eu vou amaldiçoar Deus, eu vou blasfemar contra Deus e vou morrer. Não tem por que eu manter a minha integridade, a minha mente firme, não. Eu verei a glória do Senhor na terra dos viventes, eu verei a glória do Senhor na terra dos viventes. Tem por que eu manter meu coração limpo? Deus está comigo. Deus tem um plano nisso que eu ainda não sei, mas eu vou saber, eu vou conhecer os planos de Deus. Ele está aí um grande exemplo, o Jó. O Jó não olhou para a vida do ímpio. O Jó, ele via, mas ele não colocou olhar naquilo para se alimentar daquilo, sabe? Quando você se alimenta é quando aquilo está te inspirando a agir. O que leva muitos justos a se desviarem? Quando eles focam nas injustiças que vivem. O justo vive injustiça? Sim, vive. José era justo? Justo. Não tem na Bíblia aqui um relato que José falhou com Deus, vacilou, pecou, blasfemou, questionou. Mesmo nos piores momentos, aqueles momentos de escravidão, momento da prisão injusta dele, acusado de tentativa de estupro. Olha que coisa mais... Por isso que a gente precisa também ter uma visão, praticamente a visão do direito para com as pessoas. Que todo mundo tem direito à presunção de inocência. Todo mundo. Você já pensou quantas pessoas que, vamos dizer, até quem trabalhava na casa, quando viu José sendo preso, que deve ter ficado decepcionadas, que devem ter ficado ali, sabe, desoladas até, porque podiam ver nele uma esperança, olha, que cara correto, que cara
justo, e de repente ouve falar, olha, ele tentou violentar a mulher do nosso patrão. Ele tentou se deitar com ela à força, ela não quis, e ela começou a gritar, e aí ele saiu correndo, ela ficou com a roupa dele. Ele era inocente. Ele não fez, ele não quis fazer, e ele quis fazer o que é certo. Por Deus, por ele e pelo aquele momento o senhor dele nessa terra, que era o Potifar. E olha a paga que ele recebeu. Você já pensou se o José fosse olhar para aquela injustiça e pegar, não, peraí, tudo que eu fiz até hoje, que é assim que o justo se desvia. Não, mas o que eu estou plantando, o que eu estou fazendo, olha quantas pessoas que quando eu era a pessoa, eu falei a verdade, eu fui correto, eu ajudei, eu apoiei, eu levantei. Olha o que eu estou recebendo do fulano agora. Olha o que eu estou agora vivendo com tal pessoa. Olha, naquele lugar ali eu plantei boas sementes, eu tirei do meu bolso para, sabe, pagar tal despesa, para resolver tal problema. Olha, eu cuidei daquele lugar, eu trabalhei por aquilo, para que aquilo ficasse bom. Olha, eu apoiei tal pessoa a chegar onde ela chegou, eu dei condições de tal situação acontecer com ela na vida dela. Olha como agora ela está me tratando, olha como ela está me retribuindo. E assim, aí você olha para isso, você fica olhando, você fica mirando isso, você pode cair, você pode se perder, porque vem injustiça. Você pode ter visto uma situação de um irmão na igreja, talvez até de um líder, que você ficou ali escandalizado, pensou, meu Deus, o que é isso? E aí você perdeu, sabe, o ânimo, perdeu o fio da meada ali também, desanimou, parou de estar nos cultos, parou de ter com Deus atitudes espirituais, parou de ter comportamentos que agradam a Deus por causa de alguém, por causa de uma imagem, por causa de uma conversa, por causa de uma injustiça. O Senhor está dizendo, eu posso colocar uma pedra de tropeço na sua vida e a te levar até a morte. Ou ela pode te levar a uma situação, uma cegueira de tal tamanho que você viva a maior perda da sua vida. Então, volta para o caminho justo. Não continua mais aí nesse caminho ímpio, nessa vida, nessa cegueira, sabe? Né? Se entregando a sentimentos, não, porque agora eu não tive isso que eu esperava, eu não recebi tal coisa que eu queria, eu não fui tratado de tal maneira. Eu, sinceramente, né, eu vejo que hoje parece que tem coisas na igreja que elas até não são boas. Sim, não são boas. Às vezes há um cuidado excessivo na igreja. Às vezes eu vejo isso, de quase que pegar a pessoa no colo, sabe? Você tem que gerar para a pessoa a melhor experiência possível dentro da igreja. Então ela tem que chegar no lugar, todo mundo tem que falar para ela, bom dia, paz do Senhor, seja bem-vindo, dar um sorriso, cantar quase. Às vezes não é quase, às vezes é literal, cantar, fazer tudo. Ela tem que pegar todos os obreiros e, se possível, os membros que estiver no caminho dela, sorridentes, sabe, aquela coisa, aquela atitude. Aí já ela ir para a escolinha,
e a criança dela, né, o filho ou a filha dela, tem uma experiência assim, didático-espiritual, que assim, desde o acolchoado da cadeira, sabe, a pintura com os desenhos da escolinha, a lousa, né, que se for inclusive uma lousa virtual melhor, o material que ela vai usar, e o cheiro, o banheiro, assim, o homem tem que ir lá no banheiro para fazer xixi, tem que ter até uma cachoeira ali caindo, com aquela essência ali, com uma mistura de cânfora, gengibre, para ele não tem nem que fazer força para urinar. Praticamente ele chegar ali já, até aquela queda d'água lá, já fazer ele naturalmente já, ele fazer o que ele tem que fazer ali. E aí, claro que aquela toalha tem que ser aquela toalha da Melhoramentos, né? Que é camada quádrupla, não é nem dupla, é aquela que tem 4, para ele secar, tal, se tiver que fazer alguma higiene. E aí aí a lanchonete da igreja tem que ter assim, chegar a comida que ele pedir ali tem que chegar já com um termômetro mostrando que está na temperatura ideal. A bebida que ele beber tem que estar assim, trincando, né? Tem que vir suadinha, senão você vai dizer, nossa, mas é assim. É, perfeito. O problema é quando algo não é assim e isso faz a pessoa afastar de Deus. Isso mostra uma coisa, nunca foi Deus. Ela não era filho, ela não era igreja, ela era cliente. Porque, vamos lá, como você acha que era a igreja primitiva? Os primeiros cultos da igreja primitiva, você lembra como é que era a poltrona? Quem lembra? Hã? Alguém lembra como eram as poltronas dos primeiros cultos? Lembra, não? A gente fala sobre isso. Vamos falar dos primeiros cultos que a gente tem relatos. E calma, não faz um raciocínio antes de eu terminar o meu, não, que você vai entender o que eu quero dizer. Lembra quando Jesus multiplicou os pães e peixes? Onde o povo sentava para ouvir Jesus? Hã? O Senhor mandou matar 1 milhão de bois para pegar o couro, para revestir ali algumas madeiras de umas árvores que o Senhor tinha mandado cortar, de espumas que ele tinha mandado pegar ali e fazer com palha, e coberto ali aquelas madeiras com a palha, né, para dar uma acolchoada com couro, para ficar ali umas poltronas, estou falando da época, né, macias. Foi assim ou não? Onde que eles sentavam para ouvir Jesus? Na grama. Lembra? Tinha uma grama vasta. Quer dizer, qual que era a cobertura? Tinha forro com material termoacústico. Hã? Tinha. E lá no Oriente, né? Como é que era o clima? Aqui deve estar o que agora? Quando vocês colocaram aí? Aqui está frio para mim. 74 vocês colocaram? Hã? Aí, 74. Quando dá 74 aqui? Quanto que é aí? Faz a conta para mim, que eu não sei. Deve dar o quê? Uns 22 graus? Então, aqui eu estou, lá fora deve estar uns 28 graus já, uns 27. Lá fora? Ah, aqui dentro. Lá fora está 23. Por acaso, lá fora hoje está fresco. Que maravilha. Eu falo maravilha porque aqui o sol já nasceu, já, né? Agora é 6h47, o sol já nasceu. Mas aqui está 23 graus. Eu tenho certeza que onde Jesus estava pregando, o povo sentado na grama, não estava 23 graus, não. Estava algo mais próximo dos 40 ali do que dos 30, inclusive. E ó, não tinha comida,
Jesus providenciou a comida, serviu cada um. Quando Jesus foi para a ceia, todo mundo tomou ali na mesma taça, pegou, partiu, dividiu o pão. Era o que tinha. E nunca era isso a causa de alguém se desviar. Então, quando eu digo, não estou dizendo que a igreja tem que diminuir qualidade, tem que não tratar bem as pessoas, que tem que usar alguma coisa inferior, não. Mas a igreja segue uma tendência do mundo de, inclusive não só no que entrega fisicamente de material, né, o lugar, o ambiente, como também emocionalmente. Você vê hoje alguns líderes e grupos que tratam as pessoas como vasos de porcelana, que não, qualquer coisa quebra, sabe, está pedindo desculpa de tudo. Eu lembro que alguém falou para mim que o pastor, quando fazia uma pregação mais dura, pedia desculpa. E está aqui, ó. Você está vendo que o justo está indo por um caminho errado, você tem que avisar ele, você vai morrer. E nem cabe aqui, como eu nem falei, ó, você me desculpa falar a verdade, mas, peraí, não se pede desculpa por falar a verdade. Meu filho, ó, tem pedra de tropeço aí que você está vendo que não muda, não cessa, não altera. Tua vida está perdida, está amarrada, está travada. Por quê? Porque você desviou do caminho, então volta para o caminho certo. Se o banheiro não tiver o papel, se a comida da lanchonete que você pagou, isso, você pagou, eu paguei, como que estava de tal maneira na igreja? Acontece, erros acontecem. Porque tem tal obreiro, que eu não sei como que é obreiro, porque sempre está com uma cara, porque tem ali um jeito tal. De repente esse obreiro já ajudou, já curou, já pregou, já evangelizou, já apoiou tanta coisa, e que foi bênção na vida de tanta gente, e que ajuda tantas outras pessoas, e não é o obreiro que você se identificou. Ele pode para você não ser um exemplo, pode não ser uma referência, mas ele é uma bênção na obra. Então, seja qual for o motivo que tem levado alguns a se desviarem e a permanecerem desviados, a palavra está dizendo volta. E isso, você que está aí na condição de justo, não desviado, você precisa pegar essa palavra para você e dizer para pessoas que você conhece e mostrar para pessoas que você conhece que, você está num caminho ímpio, você está nessa vida, Deus tem uma palavra para você, existem dois caminhos, o caminho que você está vivendo é o caminho da condenação eterna. O caminho do qual você se desviou era o caminho da salvação. Então, volta para Deus. Pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Leia o livro de João, o Evangelho de João. Vai aprender do Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. E humildade é ouvir a Deus. Humildade não é usar roupa simples, andar de sandália, de chinelo, sabe? De ter uma vida de poucas coisas, de viver num lugar modesto, não. Humildade é ouvir a Deus. Dê ouvidos a Deus. Anuncia a palavra, não vai condenando. Não chega, porque vocês vão morrer. Não, gente, dá uma chance para o Evangelho abrir os olhos de vocês. Abrir os olhos para quê? Para a eternidade. Para a vida que Deus tem. Deus não tem, a gente não pode também. Né? De repente você ainda é aquela pessoa que só ouve a palavra, busca Deus, ainda interessado em coisas materiais, em cura, em prosperidade financeira, material, sabe, em mudar um contexto, num relacionamento que você tem.
Esse versículo aqui, ó, ele é muito, mas muito forte e importante para todos nós. 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Deus tem para nós não é só nessa vida, não. Não é só nesse plano, não. O que Deus tem para nós é principalmente para a vida que vem depois dessa, que é a vida eterna. E o Senhor está preparando pessoas para a salvação, está preparando pessoas para gerarem salvação, para impedir mortes, e mortes assim espirituais e mortes físicas. Se coloca nessa posição que Deus quer que você esteja. Seja a posição de você voltar para o Senhor Jesus, seja a posição de você levar pessoas a voltarem para Jesus. Pessoas a ouvirem a palavra. Pessoas a descerem as águas batismais que elas não desceram ainda. De repente você conhece uma pessoa que ela está na igreja há anos. E você já perguntou para ela, por acaso, e aí, você se batizou quando? Ah, não, eu nunca me batizei. Nunca batizou? Não. Ah, eu acho que não precisa, isso não existe mais, não é outro tempo. Está escrito, Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Eu já falei aqui há 2 semanas. A semana passada, na verdade, né? Se você ainda não é batizado, venha até um templo nosso. Se você mora muito longe, outro estado, outro país, vai até uma igreja onde o batismo aconteça por imersão, que é aquele que você vai ter atitude mesmo, aquela atitude desagradável, aquela atitude que altera a tua rotina, a tua vida, que você vai descer todo o teu corpo às águas. E fala, de repente não tem, você está aí num outro estado, né? Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos. Você está no Brasil, num outro estado também que não tem uma igreja, não tem um ministério, mudança de vida. Vai até uma igreja e fala, procura o pastor, fala, eu quero me batizar. Talvez ele, não, que você tem que fazer um curso, que você tem que fazer isso, aquilo outro, tal. Gente, não está escrito quem crer e for, quem for discipulado e batizado está salvo. Quem crer e for batizado. Então, fala, pastor, já conheço a palavra, eu estou ouvindo a palavra. Olha, foi por ouvir a palavra, inclusive, que eu tomei essa decisão de não continuar nenhum dia mais nessa condição que eu estava. Essa condição negligente, essa condição preguiçosa, essa condição indolente com a minha vida espiritual. E dessas águas. Se Jesus volta, você conhece a palavra, mas não se batizou, você não vai para a glória. Se chega a sua hora, se o Senhor decidir, como ele falou, se eu decidir que ele morrerá, chegou o teu tempo. Olha o acidente que teve lá. Um não era a hora dele, todos os demais eram a hora deles. Você já pensou quantas pessoas naquele voo lá da Índia que podem ter ouvido, lá é um lugar que o evangelho para ser pregado, né, dependendo da região. Já pensou quantas pessoas podiam ter naquele avião que ouviram uma palavra, um culto, que um familiar chamou a atenção, vamos ouvir a palavra, vamos para a igreja, Jesus quer te salvar. E não, agora eu não tenho tempo para isso, tenho uma viagem marcada, vou para tal lugar agora. Não, eu tenho uma vida, eu estou vivendo, eu estou, desfrutando da vida. Tá tudo bem, tá tudo bem, tem uma viagem marcada, vou pegar o avião aqui, vou subir, vou descer em tal lugar, vou fazer tal coisa.
foi para fazer, mas não fez. Morreu. Chegou a hora. Já pensou quantas que podem ter ouvido e não buscado a Deus e não aceitado o Senhor? Se eu sou o justo, que eu estou bem com Deus, eu devo anunciar a palavra para o ímpio e para o justo desviado. Se eu sou o justo desviado, eu estou anunciando para você. Se você é o ímpio que não conhece, então chega mais perto para aprender e conhecer de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados. Eu quero que você agora, se você é essa pessoa que se desviou da verdade, essa pessoa que se perdeu de Deus, essa pessoa que não tem mais, não está mais numa vida com Deus. Essa palavra é para você. É para você se voltar para Deus, é para você buscar a Deus, não só ouvir. Se você está aqui agora, você está ouvindo. Mas e a sua busca? Quando é que você se volta para Deus? Porque Deus está se voltando para você. E te chamando. Deus está dizendo, ó, eu não quero você só nessa vida secular, vazia, material, palpável. Eu quero você comigo. Eu quero você me buscando, eu quero você crendo em cada palavra, em cada promessa, principalmente na promessa da salvação. Se Deus está te chamando, seu coração agora queima, arde, porque o Espírito Santo está acendendo em você essa chama. Faz essa oração comigo. Senhor Jesus, eu me volto para o Senhor e eu te entrego a minha vida. Eu faço do Senhor o Salvador, o Senhor, o dono da minha vida. E a partir de agora, não vivo mais eu, mas é o Senhor quem vive em mim. Toma a minha vida e me conduza. Que não sejam mais meus os caminhos, mas que sejam teus os meus caminhos. Que eu viva de acordo com a tua vontade e não mais pelos meus prazeres. Eu creio no Senhor. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pela minha vida e ressuscitou pelo poder de Deus. A minha vida é seguir Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu oro por cada pessoa agora que fez, meu Deus, essa oração. Que está aqui, meu Pai, que está, meu Deus, onde estiver agora, seja o lugar, o estado, o país, mas que ouviu a Tua palavra. A palavra para o justo, a palavra para o ímpio, ela foi trazida, foi pregada, a advertência, a exortação. O perigo da morte foi dito, foi falado, foi pregado aqui, foi anunciado. E eu oro, meu Deus, para que não fiquemos, meu Deus, aqui nesta
oração apenas, nessa palavra, mas que cada um tenha, meu Pai, agora visto calar fundo no seu coração essa mensagem e que se volte para o Senhor, que creia no Senhor e que passe a viver, meu Deus, com o Senhor. Eu peço que cada ímpio, meu Pai, venha agora se levantar no Senhor e que cada justo desviado passe por cima das injustiças, das imperfeições dos homens, dos demais cristãos, de coisas, meu Deus, que foram decepcionantes, porque eu posso decepcionar uma pessoa e devo certamente ter decepcionado tantas. Qualquer pessoa decepciona, lugares decepcionam, instituições decepcionam, mas o Senhor não decepciona. O Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. E eu oro agora para que haja uma sabedoria em cada um, meu Deus, que está debaixo dessa oração, para que cada um se volte para o Senhor, que olhe e que mantenha o olhar fixo no Senhor, para viver, meu Deus, de acordo com o que o Senhor tem, para ter uma vida poderosa no Senhor, para ter uma vida abençoada pelo Senhor. Eu declaro, meu Deus, a bênção maior de todas, a bênção da salvação. E que haja salvação onde estiver chegando essas palavras. Que o Senhor venha, meu Pai, levantar pessoas, tirá-las do charco, do lodo que é o pecado, da cegueira que algumas estavam, e colocá-las no caminho da luz e no caminho de visão, que só o Senhor pode colocar uma pessoa. Eu declaro que hoje haja, como houve para o Zaqueu quando o Senhor foi até a casa dele, que haja salvação onde essa palavra estiver chegando, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.